falar sobre um conceito da física, da ciência em geral, muito importante que surgiu no século XVIII e XIX, que em geral atribui-se que a primeira formulação clara foi feita pelo Marquês de Laplace, Pierre Simon, que foi um grande cientista. Ele fez várias contribuições para a matemática, para a física, para a astronomia. Inclusive, a gente aprende no colégio um método, um teorema para calcular determinantes de matriz 4x4. A gente usa o teorema de Laplace para isso. E foi ele quem formulou, então, primeiramente, assim, de forma mais clara, o conceito do determinismo. E o que é esse conceito, né? Esse conceito ele diz o seguinte, que considerando-se o estado do universo em um dado instante, no tempo, um conjunto completo de leis determina totalmente tanto o futuro como o passado desse universo, desse estado físico. Assim, inclusive agora eu vou acrescentar uma reflexão que eu peguei desse livro. Tudo que eu estou falando aqui eu tirei desse livro, do Stephen Hawking, O Grande Projeto. Stephen Hawking ele fala assim, que com o determinismo exclui-se a possibilidade de que hajam milagres na natureza ou um papel ativo de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que não há exceções às leis físicas, às leis científicas. Deus ele não intervém na natureza para operar milagres. Muitos cientistas acreditavam nisso, inclusive Isaac Newton parecia acreditar em milagres, porque ele pensava que as órbitas dos planetas, por exemplo, no sistema solar, seriam estáveis, porque a atração gravitacional entre eles causaria perturbações orbitais que cresceriam com o tempo. Isso geraria uma queda do planeta no Sol, dos planetas no Sol. Então ele falava que Deus deveria reajustar as órbitas continuamente para que o sistema solar se mantivesse em equilíbrio. Só que essa ideia ela viola o conceito de determinismo, porque você está acreditando que há uma intervenção divina para manter o sistema solar coeso, né, para manter a natureza funcionando da forma que a gente conhece. Só que aí Marquês de Laplace veio com a ideia do determinismo e então muitos cientistas adotaram essa ideia. E a física clássica ela se baseia no determinismo científico, né? A física clássica é a física antes do século XIX e XX, né? A física galileana e newtoniana. E, bom, surge uma pergunta, então. Se o mundo é determinístico, estamos nós, então, dentro de uma realidade já determinada? Ou seja, estamos presos? Será que tudo o que a gente vai fazer na vida já está pré-determinado? Então, sim e não ao mesmo tempo, porque muitos acreditavam que o comportamento humano não era determinístico, que existia o livre-arbítrio, né? A teoria do livre-arbítrio. René Descartes, que foi um dos maiores pensadores, né? Francês também, ele acreditava nisso, que existia o livre-arbítrio, e o comportamento humano, portanto, não era determinístico. Só que o que o Stephen Hawking disse? Que embora sintamos que podemos escolher o que fazer, os processos biológicos e psicológicos, entretanto, eles são tão determinísticos como as órbitas dos planetas. E ele diz que experimentos recentes, né, da neurociência dão apoio que o nosso cérebro é físico. Ele é determinado por leis científicas, assim, né, o funcionamento do cérebro. Então, só que assim, mesmo reconhecendo que o comportamento humano é determinado por leis naturais, também parece razoável concluir que o resultado é produzido com tal complexidade e tantas variáveis que na prática é impossível de ser previsto. O comportamento humano, o que a gente faz, o que a gente escolhe fazer, envolve tantas variáveis, né? E uma complexidade tal que para a gente conseguir colocar tudo no papel e calcular e determinar tudo que vai acontecer, é quase impossível fazer isso. Demoraria anos e anos para a gente fazer essas análises. Então, assim, na prática a gente pode concluir que isso não é determinístico, porque é meio impossível de prever. Então, o livre-arbítrio, de certa forma, funciona, né? E assim, na ciência, de uma forma geral,
costuma-se usar teorias efetivas para explicar as coisas. O que é uma teoria efetiva? Por exemplo, a química é uma teoria efetiva que explica com boa precisão as interações entre os átomos e as moléculas. Ela não precisa levar em conta cada detalhe, cada mínimo detalhe dessas interações. Ela é uma teoria efetiva. Ela tem um êxito moderado na previsão dessas interações. É a mesma coisa no caso do livre-arbítrio. Ele é uma teoria efetiva para explicar o comportamento humano, certo? E, bom, só para finalizar, eu queria dizer que eu disse já que o determinismo, né, ele é muito empregado na física clássica. A física clássica ela é determinística. Porém, a física quântica, que surgiu no século XX, ela não é determinística. Sabendo o estado do universo ou de um sistema físico num dado instante, a gente não consegue prever o futuro desse estado físico nem o passado, nem saber do passado. A física quântica, ela tem uma concepção distinta da física clássica, uma concepção de realidade distinta. Tudo na física quântica é tratado em termos de probabilidade. Um elétron, uma partícula elementar, ela tem uma determinada probabilidade de estar em um determinado local. Por isso que a física quântica ela não é determinística. Tudo na física quântica é tratado em termos de probabilidade. Bom, enfim, essa era a ideia que eu queria trazer para esse vídeo. Eu acho que é um conteúdo legal. E qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. E peço que para você, se você gosta de divulgação científica, gosta dos meus vídeos, se inscrever no meu canal. Então, muito obrigado e até a próxima.